Então, por conta dessa situação, eu vou ir construindo essa aplicação. E aí, gente, depois, quando vocês tiverem o tempo, peguem lá o código, tentem fazer a aplicação vocês em suas casas. E aí também eu vou deixar depois os meus contatos. E aí, se vocês forem tendo problemas, assim, enquanto estão desenvolvendo, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, no Instagram, Facebook, enfim, em qualquer lugar aí. Bem, então, passando para o próximo. Agora, eu por eu mesma, né? Aqui é uma foto eu pequenininha. Hoje, por ser dia das crianças, eu resolvi colocar uma fotinha minha pequena. E, essa, enfim, essa daqui sou eu, a foto que até está na divulgação do workshop, nas redes sociais. Bem, contando um pouquinho sobre mim. Eu sou formada como técnica em informática pelo Cotuca, né? Eu fiz o ensino médio integrado ao técnico. E o Cotuca, ele é o Colégio Técnico de Campinas da Unicamp, né? Eu comecei a fazer o técnico lá em 2013, me formei em 2015. E assim que eu me formei no técnico, eu já comecei a estagiar. E, ao mesmo tempo, eu entrei no curso de Ciência da Computação aqui na Unicamp, em 2016. Então, desde então, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava de dia, estudava de noite. E, enfim, essa vem sendo a minha vida, até hoje, né? Se Deus quiser, no ano que vem eu me formo. Mas, quando eu comecei a fazer o estágio, né? Eu comecei como desenvolvedora full stack. Eu não era desenvolvedora front-end. E nesse mundo do desenvolvimento, assim, de desenvolver softwares para pessoas que não são da área de computação, né? Tipo, eu desenvolvo produtos para outras pessoas que são enfim, para as pessoas, qualquer pessoa, né? Eu acho que eu me encontrei, né? Nessa parte do desenvolvimento. E, enfim, eu desde então venho focando minha carreira, só que no ano passado eu já não me sentia tão à vontade sendo só desenvolvedora full stack, né? Eu estava sentindo mais uma vontade de estar me aprofundando, de me especializar em alguma área de desenvolvimento. E eu sempre gostei muito de JavaScript. JavaScript, para mim, é tudo, né? Eu sou, tipo, assim, evangelizadora do JavaScript. E, enfim, aí eu resolvi me focar como desenvolvedora front-end. Eu adoro, enfim, desenvolver, ainda mais pensar na questão humanizada, assim, de desenvolver interfaces para as pessoas. Então, ano passado surgiu uma oportunidade para mim de mudar de empresa. E aí foi quando eu entrei lá na Dextra, e lá eles me deram a oportunidade de focar como desenvolvedora front-end. E desde então, eu venho focando minha carreira no desenvolvimento front-end, me especializando nessa área. Eu sou mãe pet da Kurama e do T'Challa. A Kurama é uma gatinha fêmea laranjinha, e o T'Challa é um gatinho pretinho, é um pretinho. Enfim, o Felipe já falou, né? Eu sou apaixonada por super-heróis, eu adoro Marvel, DC, esses quadrinhos que são mais alternativos também, né? Que não são exatamente de uma editora. Mas, enfim, adoro, tenho vários action figures aqui, enfim, tem uma estante aí. Eu sou rolezeira nas horas vagas, eu adoro estar saindo com os meus amigos, enfim, adoro. Para mim, a pandemia foi meio pesado, né? Porque não podia sair sempre em casa, mas fora da pandemia eu era rolezeira nas horas vagas. Eu sou filha de Iranito Balcaim, irmã de Matheus e Sara, né? Essa é minha família, me deram todo o apoio, né? Se eu estou onde eu estou, são graças a eles. Eu sou bissexual. Não sei se vocês conhecem, tem um teste de 16 personalidades, que é muito famoso. Se vocês nunca fizeram, eu recomendo que façam. Minha personalidade é o INFJT, que é o advogado. Não sei se para quem já fez esse teste, para quem conhece. Enfim, tá aí. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, TDAH, e eu sou disléxica também. E eu sou apaixonada por música eletrônica. Enfim, eu poderia falar muito mais aqui, mas aqui umas das principais coisas assim, que eu quis colocar aqui na apresentação, para vocês conhecerem um pouco sobre mim. Bem, agora começando um pouco sobre o assunto mesmo, né, do workshop.
Eu vou começar introduzindo para vocês, né, sobre as palavrinhas-chave do título da palestra. E agora eu vou falar um pouco sobre o Vue, né, o que é, como usa, onde vive, o que come. Bem, vou contar um pouquinho da história, né? O Vue.js ele surgiu lá em 2014. Quem criou foi esse carinha aqui, o Evan You. E o contexto em que surgiu o Vue foi o Evan You ele precisava fazer uma prototipação de tela assim, de uma forma rápida. E na época, os frameworks que existia, ele viu que nenhum framework era simples o suficiente para o que ele queria fazer, né? Era frameworks muito complexos, e assim, enfim, pesava bastante o projeto. E não era isso que ele queria alguma coisa para fazer uma prototipação rápida. E, enfim, né, foi aquele negócio, né? Já que não tem, eu vou fazer. E aí ele fez, e aí criou o Vue.js, né? Então, falando rapidamente do que é o Vue.js, ele é um framework JavaScript. O código dele é aberto, então se vocês entrarem lá no GitHub e procurar por Vue, vocês vão encontrar o código o código do Vue tá todo lá. E ele é utilizado para a criação de interfaces complexas e single page applications, né? SPA single page applications. Mais para frente eu vou explicar, vou mostrar um pouco mais o que é esse conceito de single page applications, né? O SPA. E aí, agora falando um pouco do porquê eu gosto tanto do Vue, né? O primeiro motivo é a curva de aprendizado dele, que é muito rápida. Para exemplificar isso, eu vou contar a história, né? Quando eu entrei na Dextra ano passado, eu ainda não... Eu já conhecia o Vue de nome, mas eu nunca tinha trabalhado com ele. E aí foi uma situação engraçada, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu falei pro pessoal que eu só conhecia Angular e React. E aí, beleza, né? Eles me contrataram, só que aí quando entrei lá, eles falaram, você vai para um projeto de Vue, né? E eu fiquei, meu Deus, eu não conheço nada, vou precisar de um tempo, né, para fazer o ramp-up, aprender a ferramenta. E foi quando eu me surpreendi, porque em uma semana, assim, que eu já tive contato com o código, já olhei o código de projeto, eu, sei lá, vi alguns vídeos, assim, no YouTube, assim, de tutorial, e vendo documentação, eu consegui pegar muito rápido a ideia do Vue e, enfim, em questão tipo, de uma semana, assim, já foi possível sair fazendo código, entendendo toda a complexidade dele, de como ele funciona. Enfim, a curva realmente de aprendizado é muito rápido. E ele é um framework leve, né? Ele não precisa tipo, de tantos arquivos na hora de quando você instala ele, configura o projeto, não precisa de tanta coisa, então ele acaba não pesando o projeto. Ele também facilita a gente criar componentes, né? De estar reutilizando esses componentes. Para quem já teve experiência fazendo com desenvolvimento web, sabe que existe uma tendência de ter códigos muito repetitivos, né? E o Vue, ele facilita para que isso não ocorra, né? Que a gente tenha o reaproveitamento de código ao máximo. Ele tem uma ampla documentação e também tem uma comunidade bem ativa. Enfim, a documentação do Vue é uma das coisas que ajuda também nessa curva de aprendizado muito rápida. A documentação dele é muito completa, qualquer coisa assim que você tenha dúvida, você consegue estar achando na documentação. Mas também, caso não encontre na documentação, que eu acho muito difícil, também tem uma comunidade muito ativa no GitHub e no Stack Overflow. Então, às vezes, você já encontra sua dúvida por lá e acaba resolvendo, e as pessoas também são muito abertas a estar ajudando. E a questão de escalabilidade também, né? O Vue é um projeto que você consegue usar, construir tanto uma aplicação que milhares de pessoas vão estar utilizando, quanto uma aplicação simples, né? E ele também funciona bastante dependendo da arquitetura que você vai criar o seu projeto, né? No projeto lá onde eu trabalho, eu utilizo o Vue numa arquitetura de micro frontends. Então, ele funciona muito bem nessas integrações na arquitetura de micro frontend também. Aí, né, porque a comunidade gosta tanto. E aí aqui eu trouxe uns prints aqui, aí tipo assim, a ideia não é criar rixa entre framework nenhum, que aliás, cada um acaba servindo para um propósito, assim, né? Mas, só trazendo alguns números, o Angular, ele foi, acho não, né? Ele foi o primeiro, assim, que surgiu, que começou a ganhar bastante nome.
mas ele é um dos que tem pouco engajamento assim no GitHub, né? Se você for ver aqui a quantidade de estrelas dele é só 77k. O React, que aí começou a ficar bombar no final de 2015, começo de 2016 e até hoje é um framework que o pessoal adora. Ele tem 176 estrelas. E o Vue, ele tem 189 estrelas, né, lá no GitHub. Então, tipo, o pessoal acaba não preferindo tanto, o pessoal acaba construindo mais com o React, mas em relação mesmo às pessoas que fazem código, assim, você vê que ele é o que tem mais quantidade, assim, de estrelas, né? Então, o pessoal gosta bastante dele, do Vue. Se eu não me engano, teve uma pesquisa que fizeram que falava que, acho que por volta de 2018, o projeto do Vue ele ganhava cerca de 100 estrelas por dia, né? Então, aí eu imagino que depois disso, né, que foi quando ainda o Vue começou a ganhar mais nome ainda, esse número deve ter aumentado e que proporcionou hoje tá ser um dos frameworks que o pessoal mais gosta, assim, né, o pessoal de desenvolvimento. E, enfim, os fatores que também levam a isso são aqueles que eu comentei, né? Eu imagino que se vocês conversarem com outros desenvolvedores que têm experiência com Vue, eles devem citar esses mesmos fatores aí que eu tinha falado do porquê eu gosto tanto. Mas, enfim, é isso. Agora, falando um pouco sobre o Firebase, também o que ele é, como usa, onde vive, o que come. O Firebase, ele foi criado em 2011, né, pelo Google. Ele é um BaaS, depois eu vou falar um pouco sobre o que é essa sigla. E ele nos dá uma facilidade na hora de criar aplicações web e mobile, né? BaaS é a sigla de Backend as a Service. Então, basicamente, é como se ele desse um back-end para a gente. E aí, os serviços que o Firebase oferece é o Cloud Firestore, o Cloud Functions, a parte de autenticação, a parte de fazer host da aplicação, o Cloud Storage e o Real-Time Database. No projeto que a gente vai construir hoje, nós vamos utilizar o Cloud Storage e o Real-Time Database. Beleza. Vou passar aqui para o próximo. Aí aqui tem algumas vantagens, né, de utilizar o Firebase, né? Ele possui uma versão gratuita, né? Você consegue começar a construir a sua aplicação, só que a partir do momento que você disponibiliza ela e ela começa a escalar, vai chegar uma hora que o Firebase vai falar para vocês colocarem lá o cartãozinho de crédito. Então, vocês podem tranquilamente criar aplicação assim para brincar, mas se vocês pretendem fazer alguma coisa que seja para as pessoas estarem utilizando, né, estarem acessando, aí só ficar atento a esse ponto, porque chega uma hora que o Firebase vai começar a cobrar para você fazer o upgrade de plano, e aí se por algum motivo você não colocar lá o seu cartão de crédito, ele simplesmente vai parar lá a sua aplicação. Então, sempre é bom ficar atentos a esses detalhes. Enfim, ele é escalável, né? Como eu disse, você pode ir lá colocar sua aplicação e conforme as pessoas forem utilizando, vai crescer, né? O Firebase vai te dar recursos, né, para que essa aplicação cresça, né? A questão de processamento e tudo mais. Então, é completamente escalável. Ele possui suporte, né, para várias plataformas. Você consegue utilizar ele para desenvolvimento iOS, Android, JavaScript. Enquanto eu fazia essa apresentação, eu descobri também que ele fornece suporte para C++. Eu fiquei chocada, porque realmente eu não imaginava que as pessoas utilizavam, sei lá, fazer um código em C++ utilizando o Firebase, né? Eu fiquei completamente chocada. E, enfim, ele ajuda a gente a reduzir o tempo de desenvolvimento, né? Porque ele é um back-end pronto, né? Ele vai nos fornecer, nos dar uma API lá, que nós podemos estar utilizando, e aí isso vai permitir que a gente tenha o foco todo no front-end, né, da aplicação. E ele é fácil, a implementação dele é fácil, mas eu vou falar para vocês mais tarde, durante o desenvolvimento, né, foi um pouco complicado utilizar o Firebase, mas eu vou explicar o porquê, tem um motivo. Mas, enfim, na hora que a gente estiver fazendo lá o setup da aplicação, eu explico isso para vocês. Aí agora, finalmente, afinal de contas, o que é o BaaS, né? BaaS é a sigla de Backend as a Service, que traduzindo é o backend como um serviço, né?
Então, é uma infraestrutura assim que basicamente ele vai dar tudo que um back-end faz para você, e aí você vai ter lá uma API para poder ficar chamando. Então, é um back-end pronto, né? Back-end pronto, aí você já tem lá toda a interface, todas as chamadas do que você vai precisar. Certo? Agora, e se construíssemos uma aplicação Vue.js mais Firebase? Enfim, isso é o que a gente vai fazer agora. A ideia da aplicação que nós vamos fazer vai ser tipo uma biblioteca, né, de desenhos. Então, nós vamos ter duas telas principais. A primeira tela é a tela onde a gente vai cadastrar os desenhos. A gente vai colocar lá o nome de um desenho, o nome sei lá, o nome da emissora, e nós vamos selecionar um arquivo de imagem onde está o desenho do desenho. A gente vai fazer esse cadastro. E aí depois nós vamos ter um dashboard de apresentação, né? Então, agora, só que chip chama decode, né? Para quem já escutou essa frase, né? Linus Torvalds, criador do Linux. Enfim, vou sair daqui. Eu vou mostrar para vocês a aplicação. Essa daqui é a aplicação que nós vamos estar construindo. Essa daqui eu já fiz um pré-cadastro aqui, né? Um exemplo pronto. Então, aqui a gente vai ter um menu. Aqui é o nosso dashboard, né? Então, tipo, TV Cultura, tem os desenhos, aí SBT, aí tem os desenhos. E aí, aqui tem o nosso menuzinho, a barra lateral. Quando clica aqui em adicionar desenho, aparece aqui o formulário que a gente seleciona. E aí, o nosso formulário tem validação, tudo. A gente seleciona aqui a imagem, aqui, ele abre, pede para selecionar uma imagem. E aí, quando você preenche tudo certinho, ele habilita o botão. Aí a gente clica em limpar, ele limpa o formulário, reseta as validações. E, enfim, é isso, né? Eu vou até fazer um exemplo aqui. Sei lá, para você. Salva na Globo. A imagem do desenho. Aqui. Aí, quando eu clico em adicionar, ele adiciona. Aparece a mensagem aqui depois de sucesso. E aí, ele limpa o formulário aqui pra gente, né? E aí, se a gente vem para cá, aparece aqui, ó, já Globo, alguns desenhos que a gente assistiu. Então, essa vai ser a aplicação que nós vamos estar construindo. Beleza, eu vou precisar de uma pequena ajuda de vocês agora para... Calma aí, só um minuto. Vou parar isso aqui. Vocês conseguem ver o VS Code aqui? Vocês estão vendo ainda o browser? Estamos vendo o browser. Tá, então eu vou parar de compartilhamento, porque eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Certo, quando vocês estiverem vendo, é para ver o VS Code. Tudo certo. Agora foi. Tudo certo? Beleza. Então, esse daqui é o nosso projeto. Eu, a princípio, já criei ele aqui, mas eu vou passar com vocês o que vocês precisam ter no computador de vocês instalado para poder criar uma aplicação, né, em Vue.js. A princípio, vocês primeiro precisam do Node.js, né? Então, para quem não conhece, vocês vêm aqui no Google, procura por Node.js, vai aparecer aqui nesse site. Aí vocês fazem a instalação na máquina de vocês. Aí ele vai instalar o Node e o NPM junto. É só seguir. Se vocês quiserem procurar um tutorial assim para se sentirem mais confortáveis, mas enfim, a ideia é só entrar aqui no site que você escolhe a última versão aqui que está em produção aqui, né? Escolhem sempre essa daqui que é recomendada pela maioria dos usuários,
que é normalmente a última versão do que eles lançaram para produção, né? Essa daqui é do que eles ainda estão em desenvolvimento, tem as últimas features, mas sempre estão passando por ajustes, assim, né? Então, a recomendação é sempre pegar o LTS, né? E aí, tendo o Node.js, aí já fica mais fácil da gente estar instalando, né? Porque vocês vão lá, instalam o Node.js, e aí, para vocês poderem criar o projeto do Vue, vocês vão precisar do Vue CLI, que é a interface do terminal para poder criar um projeto do Vue, né? Então, vocês vêm aqui, também vocês digitam no Google lá, Vue CLI, esse termo aqui. E aí, vocês entram no primeiro site que aparecer aqui, já vai ter um tutorial de como você instalar ele, né? Você clica aqui, e, enfim, aqui vai estar explicando tudo, né? O que ele faz. E aí, vocês vêm aqui, ó, instalação. Aí, vocês vão rodar esse comando aqui na máquina de vocês, o npm install -g /vue/cli. E aí, rodando esse comando, vocês já vão conseguir tá criando esse projeto, né? Porque vocês só dão esse comando aqui. Aí, agora eu vou voltar aqui e mostrar o terminal para vocês. Depois que vocês rodam esse comando, ele termina de instalar, vocês rodam aqui o vue-version. E aí, em algum momento, aqui, ó, ele vai aparecer já a versão do Vue CLI que instalou para vocês. E aí, isso significa que instalou tudo certinho e que vocês já podem estar criando já o projeto Vue de vocês. E aí, para poder criar um projeto Vue, o que vocês precisam, né? O comandinho para criar um projeto Vue é o Vue create o nome do projeto, né? Aqui eu dei o nome do nosso projeto, que vai ser mycartoonslib. E eu vou colocar aqui um outro nome, que vai ser mycartoonslib1. Muito criativa eu. Aí, ele vai pedir algumas informações. Eu vou mostrar para vocês as configurações iniciais para estar criando o projeto. Essa parte de criação de projeto é um pouco demorada. O Gil, na verdade, tipo, ele vai pedir para vocês algumas informações e depois que ele pegar todas as informações, ele vai começar a criar, né? Aqui, ó, já apareceu a primeira pergunta. E aí, esse processo de criação é um pouco demorado, às vezes leva de 3 a 5 minutos, por isso que eu já até deixei pré-criado antes. Mas aqui eu vou mostrar para vocês as opções que eu escolhi para estar criando esse projeto. Aqui ele já vem com algumas opções default, o Vue 2 e o Vue 3, mas eu vou selecionar manualmente todas as ferramentas que nós vamos estar utilizando, né? Aí nós vamos estar utilizando o Babel ele é transpilador, então não vai ser necessário. Aqui tem a opção do TypeScript, mas nós vamos usar JavaScript. O TypeScript é como se fosse uma versão chipada do JavaScript, né? Para quem não conhece. Eu vou deixar aqui selecionando a opção PWA, porque ele já vem com configurações para, caso a gente esteja utilizando no celular, né, abre o browser do celular, a gente consegue estar instalando esse aplicativo na home, lá, né, na telinha do dispositivo, né, então fica salvo como se fosse um aplicativo mesmo sendo um site, não precisa, tipo, estar indo lá na Play Store ou na Apple Store para estar instalando. Então, vou deixar selecionado. A gente vai usar as fotos do Vue.js, que é esse router aqui. A gente vai usar o Vuex, que é a parte de storage da aplicação, né? Uma storage meio que mais global. E a gente também vai estar utilizando pré-processadores CSS. E o linter aqui que já estava selecionado, a gente vai manter para ficar vendo lá se o nosso código está tudo certinho, seguindo os padrões. Aí, questões de testes aqui eu não vou selecionar agora, porque a gente vai focar mais no desenvolvimento mesmo da aplicação. Mas, enfim, né? Sempre em questões assim, de projetos que vocês estiverem desenvolvendo assim, para empresas, essas coisas assim, sempre utilizem, né? Adicionem os testes unitários, testes end-to-end, porque, enfim, são esses testes que vocês pegam casos que acaba passando despercebido, né? Para a gente que é desenvolvedor, né? Porque às vezes, a gente fica lá desenvolvendo e, enfim, acaba a gente, por estar bem enviesado, assim, acaba deixando passar alguns detalhes, né? Mas, enfim, aqui para esse projeto são essas opções que a gente vai deixar selecionado.
E aí, caso vocês estejam se perguntando aqui, essa interface é simples, né? Para ficar indo para cima e para baixo aqui para selecionar as opções, é com as setinhas mesmo. E aí, para selecionar, vocês apertam o espaço, né? A tecla de espaço, para deixar selecionado. Aí, aqui aí a próxima pergunta, né, sobre a versão do Vue, né, que a gente vai utilizar. O Vue ele tem a versão 2 e tem a versão 3. A versão que nós vamos utilizar vai ser a versão 2. Por quê? A gente vai utilizar uma biblioteca que vai ajudar a gente a criar os componentes, né? Ele é uma biblioteca que já vem com bastante componentes visuais prontos, que chama Vuetify. Aí, eu vou mostrar até aqui para vocês. O Vuetify, enfim, esse daqui, o site dele, Vuetify.js. E se vocês vierem aqui no Get Started, ele tem até o primeiro aviso que aparece aqui, né, é que a versão atual dele, ela só é suportada no Vue 2 e que eles estão construindo uma versão aqui para o Vue 3. Só que, por enquanto, ela ainda não está disponível. Então, por conta disso, nós vamos utilizar o Vue 2, mas, enfim, só ficar de olho aqui nesse site que algum dia, logo menos, vai estar pronta aí a versão 3, né? Então, por conta disso, nós vamos estar utilizando a versão 2 do Vue aqui para todo esse suporte. Aí aqui é questão de deixar histórico de rotas. A gente vai querer isso, sim. Então, a gente coloca um Y. Aí, depois ele vai perguntar para escolher o pré-processador que a gente quer. E o que a gente vai utilizar vai ser o SAS/Node com SCSS with Node SAS. Então, essa opção a gente seleciona. E aí, depois aqui é sobre o linter, a gente vai selecionar essa opção mesmo, que é só para prevenção de erros. A gente vai querer fazer o lint sempre que a gente salvar um arquivo, então a gente vai salvar, vai rodar lá o lint lá, e aí ele vai passar pelo nosso código para ver se a gente está seguindo os padrões lá, tudo certinho. E aí as configurações do nosso projeto, a gente vai querer que todas elas fiquem no nosso arquivo package.json. Então, a gente seleciona essa opção. E aí, depois ele vai perguntar aqui se a gente quer deixar essas informações, tudo que a gente preencheu antes aqui já salvas. Eu vou colocar aqui não, porque às vezes eu acabo querendo criar o projeto configurado de uma forma diferente, sem alguma coisa. E aí, depois que vocês apertam aqui o sim ou não, ele vai começar a criar o projeto de vocês. Aí é só esperar uns 2, 3 minutos que ele vai ficar pronto. E aí é só depois estar entrando dentro da pastinha do projeto e estar fazendo as coisas. Então, eu vou sair aqui, só para a gente não ter que ficar fazendo. E a gente vai utilizar, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o Vuetify, que é esse daqui. E aí, para estar adicionando ele no projeto, vocês vão rodar um comando, que é o vue add Vuetify. Esse vai ser o comando que vocês vão estar rodando para adicionar ele no projeto. E aí vocês esperam um tempinho. Ele vai perguntar se vocês vão querer a instalação default. E quando ele perguntar isso, vocês escolhem a instalação default. Não precisa escolher outra, a não ser que vocês queiram, né? Mas se vocês estiverem fazendo esse projeto, só está escolhendo a opção default. E depois que você instalar isso, nós vamos instalar o Firebase, que é o que a gente vai estar utilizando. E aí, para instalar o Firebase, vocês vão rodar o comando npm install --save Firebase. E aí ele vai começar a instalar o Firebase. E aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês daquela questão que eu falei para vocês que eu achei um pouco complexa, né? Recentemente, se eu não me engano, acho que foi em junho, o Firebase ele lançou a versão 9 deles. E eles mudaram muita coisa na versão 9, mudaram o nome de funções. E aí, por conta disso, foi um pouco trabalhoso, porque até então eu tinha utilizado sempre a versão 8 ou 6 do Firebase, agora eu não lembro de cabeça. E aí, enfim, até a versão 8, o jeito que você instalava e usava as funções eram muito parecidos. E aí, agora, na 9, eles mudaram tudo. Então, às vezes, muitos erros que acabou dando enquanto eu estava fazendo a versão sample, né, do projeto, eu acabava não encontrando assim tanta ajuda na comunidade, né? Então, eu tinha que ficar lendo mais documentação.
Então, aqui eu vou utilizar a versão 9 mesmo, né? Que já tá, eu acabei conseguindo estar utilizando, mas eu recomendo que quando vocês forem utilizar, fazer a instalação do Firebase, caso vocês nunca tenham tido tanto contato assim, tá utilizando uma versão, instalando uma versão antes da 9, porque aí vocês, se tiver algum problema, vocês conseguem estar achando ajuda também na comunidade, né? Tem bastante perguntas no Stack Overflow, no GitHub, e aí vocês conseguem estar tendo esse apoio. Tem mais fontes de ajuda, assim, né? Assim por dizer. E aí, nós vamos também estar utilizando, deixa eu ver aqui. Aqui. A gente vai estar utilizando o vValidate. Esse vValidate é uma biblioteca que ajuda a gente na validação do formulário. Então, nós vamos estar utilizando ela também. Então, para instalar é só fazer o npm install --save vValidate. E aí, rodar, não vai pedir para vocês selecionarem nada, vai instalar e aí vai terminar de rodar o comando. E aí, tendo tudo isso instalado, nós estamos prontos para começar o desenvolvimento, né? Então, essa foi a parte de setup do projeto. Agora, antes da gente começar mesmo o desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês a criação do projeto lá no Firebase, né? Então, eu vou abrir aqui uma outra guia, Firebase. Essa daqui é a telinha do Firebase, eu vou só alterar a minha conta aqui. Certo? Essa daqui é a telinha do Firebase, né? Onde que ele explica, né, as coisas que tem, as integrações que dá para fazer, tudo mais. Mas aí a gente vai vir aqui, ó, ir para o console. E nós vamos clicar aqui em criar um novo projeto. E aí nós vamos dar um nome para ele aqui. Eu vou colocar mycartoonslib. Continuar. Essa opção aqui, já tiver o Google Analytics, não precisa, a gente não vai utilizar, então vou deixar desativado aqui. E aí a gente vai criar o projeto. E aí leva um tempinho aqui, é mais sábio do que é um projeto no Vue. Aí a gente só espera aqui completar para estar prosseguindo. Aí, terminou. Aí a gente clica aqui em continuar. E aí, como eu tinha falado, nós vamos utilizar o Real-Time Database e o Storage, né? Mas antes, a gente vai configurar o nosso projeto, né? Falar para que plataforma ele é. Então, aqui, comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo, né? Que ele mostra iOS, Android, Web. Vai ser para Web. Aí ele pede para colocar o nome de novo. Vou colocar aqui mycartoonslib. Aqui pode ser um apelido qualquer, né? É só um nome para ele estar sabendo. Aqui ele pergunta se a gente vai querer utilizar o Firebase Hosting, né? Para ter uma URL lá, né, do nosso aplicativo. No workshop a gente não vai fazer isso, vou mais focar mesmo na parte do desenvolvimento. Mas aí, caso vocês tenham interesse em colocar no ar, aí é só seguir as instruções aqui do Firebase Hosting. Aí eu vou registrar o app. E aí espera um pouquinho que ele vai dar todas as informações para a gente. Nós vamos utilizar ele com NPM, né? Por conta disso, a gente tem lá o nosso pack de JSON no projeto e tudo mais. Então, aquele ensina a gente a instalar o Firebase. É aquele comando que eu mostrei para você, né? O npm install Firebase lá, --save, né? Não esqueça também. E aí, vocês vão rodar esse comando, no caso lá, eu já rodei no projeto. E aqui eles vai dar as nossas chaves de acesso, né? Que vai conectar com esse projeto que a gente criou no Firebase, né? Então, é muito importante que vocês peguem esse código aqui, esse trecho aqui, e salvem em algum lugar que é ele que vai fazer a gente conectar, né? E aí sempre tomem cuidado, assim, né? Aqui a gente está fazendo workshop, mas é um projeto teste. Mas essas chaves aqui, quando vocês forem fazer uma aplicação que vai mandar para produção, assim, sempre
Deixem salvo em arquivos, assim, né? Não mandem essas em arquivos tipo, de variáveis, não mandem essas coisas para produção, né? Então, eu vou copiar esse código, eu vou deixar, por enquanto, aqui num arquivo separado. Opa, cliquei para outra janela. Aqui, no file. Beleza, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Depois a gente volta nele para colocar eles no lugar certo lá no projeto. Aí eu vou continuar aqui no console. Aí, como eu disse antes, a gente vai estar utilizando o Real-Time Database. A gente vem aqui no menu, ó, Real-Time Database. E aí nós vamos criar a nossa base de dados, né? Aí a gente clica aqui em criar base de dados. Ele vai dar umas opções de localização. Eu vou deixar nos Estados Unidos mesmo. Próximo. E aí aqui nós vamos utilizar no modo de teste, né? A gente vai querer deixar no modo de teste. E aí depois de um tempo, porque se não me engano, 30 dias que eu tô falando. Depois de 30 dias, você tem que alterar as permissões aqui para ele continuar funcionando, né? Em questão de permissão de leitura e de escrita, né? Mas por enquanto a gente vai utilizar no modo de teste. Aí a gente vai ativar, ele vai lá criar a nossa base de dados. Beleza. Aí já até apareceu aqui, nossa base de dados está criada. Então tá tudo certo para a gente estar utilizando. E aqui nós vamos colocar o storage. Criar o storage também. O storage é onde ele vai deixar salvo os nossos arquivos, né? Como vocês viram lá no exemplo que eu mostrei, a gente vai fazer upload de imagem, e aí ele precisa de um lugar para estar salvando essa imagem, né? E aí o lugar que ele vai estar salvando essa imagem vai ser na storage. Aí aqui tem a questão dos primeiros passos. A storage, ela sempre requer que para fazer alguma coisa nós tenhamos autenticação, né? Só para estar escrevendo nela, né? Só que como é um projeto simples, nós vamos estar alterando isso daqui depois para que ela não aceite autenticação, né? No aplicativo não tem login, não tem cadastro de usuário, não tem nada. Então, a gente vai alterar essa permissão depois. Mas, por enquanto, a gente só clica em continuar aqui. Aí, aqui, mesma coisa, a gente vai escolher um lugar para ficar. Vou deixar aqui no US Century, esse nome 5 aqui mesmo, que é lá nos Estados Unidos. E aqui, ele até deixa esse aviso aqui, né? Então, se vocês tiverem alguma necessidade de sentir alguma localidade, escolham bem, assim, né? Pensem bem, porque depois vocês não conseguem estar alterando o local, né? De onde está a Firestore. Aí, beleza. Selecionei aqui, vou clicar em concluir. E aí ele vai criar o nosso bucket. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Aí, beleza, né? Ele criou pra gente aqui o nosso bucket. Como eu falei para vocês, a gente precisa alterar as regras. Então, vocês vêm aqui em Files, Rules. Se tiver em português, vai estar escrito regras. Então, vocês clicam aqui. E aí, eu só vou apagar esse trecho de código aqui. Se onde está escrito request, eu vou deixar um true aqui por default, que é só para a gente poder sair adicionando. Aí, beleza, ele avisa que leva um tempo para propagar, mas a gente vai ver que vai estar funcionando isso na hora que a gente for fazer o nosso código. Aí, beleza. Aí, em questão de Firebase, é isso. Já está tudo pronto aqui. Nós vamos precisar fazer mais nada. Aí, agora, voltando para o projeto. A gente tem aqui aquelas nossas chaves lá que eu falei para vocês deixarem salvo. Então, agora a gente vai adicionar, né, essas chaves no nosso projeto. Eu vou copiar esse objeto aqui e nós vamos vir aqui no main.js. Nós vamos importar o Firebase, né? Na verdade, calma. A gente vai copiar aqui, ó, primeiro essa importação, né? Que é a do Firebase. Aí a gente vem no nosso main.js, nós vamos adicionar ele aqui. Então, tá aqui, ó, import, initialize, app, Firebase app. Aí agora a gente vai copiar aquelas chaves lá. Então,
E vamos adicionar nesse arquivo também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente volta aqui, copia todo esse objeto aqui. Aí, a gente retorna para o nosso main. E nós vamos fazer assim, initialize app, abre e fecha parênteses, e a gente vai passar para ele o objetinho lá com todas as nossas chaves. Então, tá aqui, ó. A gente coloca e aí, beleza. Aí, em questão disso, nosso arquivo aqui com a configuração inicial já está pronto. A gente já inicializou o nosso Firebase, passando as chaves do projeto nosso lá. E aí, nesse arquivo, tá tudo certo. Não precisaremos estar mexendo mais. Agora, a gente vai estar começando a ver a parte da criação da aplicação, né? Eu vou rodar aqui o projeto para vocês, esse daqui, npm run serve, e aí vocês vão ver que ele já vem com um template padrão, né? Ah, verdade, eu dei uma volta aqui, deixa eu ver, ls. Beleza. cd my lib. Aí aqui a gente roda o npm run serve. Aí ele vai começar a subir o projeto. Por default, o Vue, ele cria o projeto e aí você consegue acessar ele em localhost na porta 8080. Então, a gente espera um pouco. E aí, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar utilizando ele em conjunto com o Vuetify. Então, a gente vai vir aqui, se a gente voltar em Vuetify, a gente está aqui, né? A gente clica no Get Started. Aí, vocês verem aqui no menu, tem essa opção aqui, Wireframes. Você clica neles, e aqui é como se fosse uma base para o nosso projeto, né? Ele meio que dá não é exatamente um template, assim, porque um template vem com mais coisas configuradas e tudo mais. Ele dá, literalmente, tem uma ideia inicial, né, do que nós vamos fazer. E aí, para o projeto que nós vamos estar fazendo, a gente vai utilizar isso daqui, ó, esse System Bar. Então, a gente clica aqui nele, e ele até mostra aqui, né, que é aquela carinha lá que eu tinha mostrado para vocês antes. Aí tem aqui as categorias, os cardzinhos, aí tem o menu aqui. E aí, para pegar o código desse sistema aqui, a gente clica aqui nesse ícone do GitHub, que está aqui no canto inferior direito. Então, a gente clica aqui, eu vou abrir aqui para abrir numa outra aqui. Ele vai abrir no GitHub, e aí aqui tem todo o template, né? Tem esse arquivo aqui, e aí vocês podem copiar esse arquivo inteiro. Eu já vou deixar aqui copiado, mas antes, nosso projeto ainda está subindo aqui. Eu vou mostrar para vocês antes como é que vem na hora que você cria o projeto. Mas, enfim, a gente vai copiar todo esse código aqui e tá jogando ele no nosso projeto para já agilizar para a gente essa parte inicial da configuração. E o Vuetify, ele é bem poderoso assim nesse sentido, né? Ele já traz bastante coisa pronta, que é para a gente poder estar focando em outras questões, né? Se a gente utiliza alguma API para a gente estar focando, né, em utilizar essa API, aí beleza, subiu o nosso projeto aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, localhost 8080, deixa eu ver, abriu? Ah, foi. Aí é o seu URLzinho aqui. Aí quando a gente... Opa! Aqui, ó. Quando a gente cria o projeto, é com essa carinha que ele vem pra gente, né? Aquela tela de bem-vindos do Vuetify. Depois que a gente cria o projeto e adiciona o Vuetify, né? Aí vem com essa carinha aqui. Aí beleza, né? Então, o que a gente vai fazer?
Nós vamos vir aqui no componente do app. Antes, na verdade, eu vou passar com vocês por todas essas pastinhas que a gente tem aqui, né? Explicar um pouco da estrutura do nosso projeto. A gente tem aqui o arquivo de configuração do Vue, que ele vem por default, né? Onde a gente configura tudo, né? Aqui ele já até colocou que a gente utiliza o Vuetify. Tem o arquivo de README, que também vem por padrão, né? É o arquivo onde você escreve meio que documento do seu projeto. O package.json, que é o arquivo onde está configurado tudo do nosso projeto, a questão de nome, a versão dele, os comandos para subir, para fazer build, as bibliotecas que a gente utiliza, as dependências de desenvolvimento, e por aí vai. Aí aqui tem o package lock.json, que é as versões dessas dependências, né, que estão instaladas. A gente tem o Babel, né, o transpilador, o arquivo de gitignore, por padrão. Aí, aqui tem a pastinha de source, que é onde vai estar o nosso código, a parte do nosso código, assim, que mais a gente vai estar mexendo. Aqui tem essa pasta public, que é onde tem os arquivos default, que vão ser utilizados na hora de fazer a build. E nós temos a pasta Node Modules, que é onde está todas as bibliotecas instaladas da nossa aplicação, né? E aí, aqui dentro da pasta Source, nós temos a pasta Assets, que é onde a gente vai estar colocando as imagens, vai estar colocando tudo lá dentro. Essas questões de imagens, arquivos de mídia, assim, no geral, né? Vídeo, se tiver, enfim, essas coisas. A gente tem essa pasta Componentes, que é onde a gente vai estar criando os nossos componentes da aplicação. Temos a pasta Plugins, aqui no caso a gente já tem o Vuetify. Temos a pasta de rotas, que é onde a gente vai estar configurando as rotas da nossa aplicação. E aqui nós temos a pasta Store, que é onde nós vamos estar criando o nosso módulo a nossa storage global da aplicação, né? E nós temos a pasta Views, que é onde nós vamos estar criando todas os componentes de visualização, né? Os componentes principais, né? As nossas páginas da aplicação. Então, aqui a gente já tem o Home e o About. Nós temos o App View, que é o componente principal da nossa aplicação, o primeiro componente que é chamado. A gente tem esse arquivo main, que é onde a gente já até mexeu nele, configurou o Firebase, onde a gente tem toda a configuração inicial do nosso projeto. E a gente tem esse arquivo Register Service Worker, que é para a questão do PWA, que eu tinha mencionado na hora que a gente estava fazendo o setup. Enfim, essa é a estrutura que o Vue já cria para a gente, né, das pastinhas. E aí agora a gente vai vir aqui no App View e eu vou colar aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né? O do Vuetify, né? Esse daqui. A gente copia ele inteiro aqui. Aí a gente pode selecionar tudo aqui, dá um Ctrl A e cola. Aí a gente espera aqui, ó, a gente salva, ele já build aqui a aplicação. Aí vocês vierem aqui, ó, já até, ó, no localhost 8080, tá pegando o localhost, ele criou pra gente aqui o nosso template, né? Aí agora a gente vai fazer algumas configurações nele, ó. Vocês estão vendo aqui que abre o menu e tudo. Aí agora, basicamente, vou ensinar vocês a como utilizar o Vuetify, né? Então, a gente já veio aqui, já escolheu o nosso wireframe. A gente vai voltar nele. Aí aqui, nós temos os componentes, né? Aí, nós vamos, primeiramente, estar customizando essa barra lateral aqui, né? Onde ficou o menu. Então, a gente vem aqui, a gente clica em UI Components, a gente vai descer. E aqui tem, ó, o componente Navigation Drawers, que é, assim, traduzindo, assim, a grosso modo, fica gavetas de navegação, né? E aqui nós temos esse templatezinho. E aí, nós vamos estar utilizando ele, né? Aí, para copiar esse código, a gente vai clicar aqui, ó, em View Source. E aqui ele já tem o código, ó. Aí a gente vai copiar aqui, ó, esse vNavigation Drawer, do começo ao fim. Então, aqui, ó, ele começa aqui, ó, vNavigation Drawer, até aqui. Beleza. Dou um Ctrl C, volto na minha aplicação aqui. Aí, se vocês forem ver, ele já tem aqui, ó, essa gaveta, o vNavigation Drawer. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou colar ela aqui embaixo, o código que eu copiei, né? Então, eu colei ele aqui. E agora a gente tem que passar, né? Eu vou explicar um pouquinho das propriedades para vocês, né?
Aqui vocês estão vendo que o código que a gente pegou, ele já veio com esse permanente aberto, né? Eu vou até comentar aqui antes, para vocês verem. Mas, se a gente utiliza com essa propriedade permanente, o que vai acontecer? A nossa gaveta, ela vai ficar aberta, fixa, né? Ela vai ficar fixa, aberta lá no nosso projeto. E aí, se a gente vier aqui... Calma. Na verdade, ela vai ficar fechada, né? Se a gente passar o modo true para ela, a gente tem que colocar algumas propriedades. Tem esse vModel, o fixed e o temporary. Se a gente copiar e colocar eles aqui, por default, a nossa gaveta estava fechada, né? Mas se nós passássemos aqui no vModel uma variável que fosse true, verdadeira, a nossa gaveta ia ficar aberta lá, ia ficar fixa, aberta para todo sempre. Ela não ia ter aquele toggle de abrir e fechar. Então, eu vou remover essa propriedade permanente, porque eu quero que ela fique abrindo e fechando, não quero que ela fique fixa em um estado. Vou deixar aqui e eu vou passar essas 3 propriedades aqui, né, que é o que a gente já tinha configurado para estar funcionando. Então, a gente volta aqui no projeto. Tá aqui, eu vou dar uma atualizada. E aí, a gente aparece aqui, já está com a nossa aplicação criada aqui, ó, tem até já o template, mas ainda está faltando criar os itens. Aí, para criar os itens, o que a gente precisa fazer? Vai voltar aqui no Beautify. Aí, aqui tem a parte do template e tem a parte do script. Eu vou vir aqui no script. E aqui, vocês estão vendo que tem esse data, né? E aí, agora eu já vou entrar e explicar um pouco sobre como funciona um componente no Vue, né? Um componente no Vue, ele tem uma estrutura simples. Eu vou criar aqui até um novo arquivo para vocês verem. Ele tem uma estrutura simples de ter a parte do template do HTML, a parte do script e a parte do CSS, tudo em um arquivo só. Então, primeiro a gente tem o template, que vai ser aqui, template. E aí, dentro dessa tag aqui, a gente vai colocar todo o nosso HTML. Então, a gente pode colocar os componentes do Beautify, como aqui a gente está fazendo com o vNavigation, mas a gente também pode colocar o HTML puro aqui, que a gente já sabe, que é aquelas tags de div, de lista, que é o L, o I, de tabela, que é o table, e por aí vai. Nós conseguimos estar utilizando todos eles. Aí, depois, logo abaixo do template, vem a tag de script. Então, vem script aqui. Opa, escrevi errado. Script. E aí, dentro dessa tag script, vai vir toda a parte comportamental, as funções que a gente utiliza, que vai estar sendo chamadas dentro desse template. E, para finalizar, vem a tag de style. A gente coloca aqui style. E aí, se tiver algum pré-processador que a gente vai utilizar, a gente indica aqui, né? A gente passa aqui o pré-processador que a gente vai utilizar por propriedade. Então, aí vem o style. E aí, aqui dentro, a gente coloca todo o nosso CSS que a gente vai estar utilizando nesse componente, né? Então, se a gente vier aqui em app, a gente já tem aqui o nosso template, que vai aqui até o final aqui. E nós temos o script já, que é onde vai estar a parte comportamental da tela, né? Então, aqui vocês viram que tem esse drawer aqui no vModel, que é o que vai ficar dizendo se está ativo ou se não está ativo a nossa gaveta. E esse drawer está criado aqui, ó. Já está criado aqui. Aí agora nós precisamos adicionar os itens, né? Que eu tinha comentado antes do nosso template, né? Para ele ficar com os itens lá. E aí o que a gente vai criar? A gente vai copiar esse vetor aqui de itens. A gente copia ele aqui. E aí nós vamos adicionar ele aqui, ó. Opa, aqui não. A gente vai adicionar ele depois do drawer. Então a gente coloca vou até pular umas linhas aqui, ó. Tem o data. Dentro do data aqui tem um objeto que ele passa, que é o drawer. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui. Itens.
Aí, beleza, se a gente salvar isso daqui e voltar lá no nosso código, ele já colocou nossos itens aqui. E aí nós vamos alterar, né? Aqui a gente vai ter o dashboard, aqui agora a gente vai ter o formulário de adicionar o desenho, né? Então, eu vou chamar aqui de adicionar desenho. E aí pode ser o MDI image mesmo, deixa eu ver como é que é o ícone. Aqui no caso eu vou utilizar outro ícone. A biblioteca de ícones que a gente utiliza é essa daqui do Material Design Icons, né? MDI. Aí vocês procuram por Material Design Icons, vai vir aqui, tem todos esses ícones aqui. Aí, no caso, eu quero um ícone que simbolize adicionar, né? Então, eu vou colocar aqui Add. Opa, tá com caps ligado. Aí, vamos pegar... Cadê? Eu quero adicionar simples aqui. Ó, eu vou pegar esse daqui, ó, Playlist Plus. Aí, o que a gente faz? A gente vem para cá. Quando vocês forem adicionar o ícone aqui, vocês sempre colocam o MDI antes, aí depois vem aquele nome lá, né? Aí é o Playlist Plus, o nome do ícone. A gente salva, aí vem para cá. Aí vocês veem que já alterou aqui, né? E aí, enfim, nosso menu já está configurado. Nós temos o nosso drawer aqui. Esse trecho de código que é da drawer antiga, eu vou apagar. Beleza. E aí aqui eu vou alterar o nome da aplicação, né? Eu vou colocar biblioteca de desenhos. Desenhos. Espera aqui. Já aparece aqui o nome, a biblioteca de desenhos, desenho de criança, beleza. Eu vou alterar esse item do menu aqui, eu vou chamar ele de meus desenhos. Beleza, alterei também. E agora nós vamos configurar essa parte do app bar, né? Se vocês lembram bem, aqui no exemplo que eu mostrei para vocês, a nossa barra aqui aqui de cima, ela tinha uma imagem e ela era um pouquinho maior do que isso, né? Então, a gente volta aqui no Viltify, nós vamos ver outro componente. A gente vai subir aqui. Aqui tem um componente de barras, né? Dentro de UI Components, tem o bars aqui, a gente expande. E tem aqui o App Bars. A gente clica nele. Aí ele vai mostrar um monte de exemplo aqui, né? De barras aqui para estar colocando. Aí tem aqui a barra com cor, tem essas barras com ícones aqui, tem essas outras aqui, tem as barras com imagem, tem essa outra barra aqui, enfim, cada uma aqui ele mostra com exemplo, né? Essa daqui, quando você scrolla, ela some, aí por aí vai. Aí tem essa daqui, que é a com imagem, que aqui a gente vai usar, mas enfim, aqui ele mostra vários exemplos, né? Isso daqui é com scroll inverso, que aí você scrolla e ela aparece. Enfim, aqui aparece vários estilos de barra aqui para gente. E, enfim, vamos copiar aqui, subir lá. Depois vocês podem estar dando uma olhada. E aí, quando vocês forem fazer a aplicação, vocês escolhem aqui por melhor, assim, para vocês. Mas, tá, a gente vai pegar essa daqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui em Insert. A gente vai começar a copiar aqui do VAppBar. E a gente aqui, ó, essa tag fecha aqui, ó, no VAppBar. A gente copia o código, volta lá no nosso projeto. Tá aqui, né? Eu não vou apagar ainda esse trecho aqui que a gente vai pegar para poder deixar essa barra que a gente copiou funcional. A gente vai colar aqui e aí vocês vão ver, né? Opa! Eu vou dar uma olhada aqui, pronto. Nós temos aqui esse componente que é o VBar Nav Icon. Esse daqui, esse VBar Nav Icon, é o botão do menu. Esse botão aqui que vai fazer a nossa aplicação a gaveta ficar abrindo e fechando. Então, nós vamos copiar ele, o VAppBar Nav Icon, e nós vamos colar dentro do código aqui, ó. Ele já até tem o
bar na Icon, a gente só vai colar ele em cima. Beleza? E aqui a gente tem a nossa toolbar, que a gente tem a aplicação. A gente também vai copiar ela aqui. Vamos copiar. E aí a gente cola aqui, né? Bar na Icon. Tá? Aí a gente só vai trocar o nome, né? Vou colocar aqui, a gente colocou... Como que a gente colocou mesmo? Eu já até esqueci. Biblioteca de desenhos. Tá. Biblioteca de desenhos. Beleza. Aí, já colocamos aqui os trechos de códigos que vão ser necessários, né? Aqueles ícones à direita, né? Que são esses ícones que estão mostrando aqui, a gente não vai precisar, então eu vou apagar. A gente tem aqueles 3 pontinhos, o coração e o Magnify, né? Que é a lupa. Eu vou apagar eles aqui, porque nós não vamos estar utilizando. Aí, agora a gente vai copiar, eu vou explicar para vocês aqui, né, como funciona essa questão das propriedades, né? Se a gente voltar lá no Beautify, aqui tem os exemplos, né, de menu, mas se a gente subir aqui em cima, tem esse item aqui no Beautify que chama API. E aí, se vocês clicarem aqui no V-App-Bar, ele tem todas as propriedades que são aceitas, né? Então, tudo isso que está aqui, Absolute, App, Clipped Left, Inverted Scroll, por aí vai, são propriedades que vocês podem estar passando aqui dentro, né? Dentro do componente do V-App-Bar, que ele vai aceitar. Aí vocês, enfim, se vocês precisarem de alguma coisa específica, assim, tipo, quero inverter, deixar com tema light a aplicação, aí você adiciona aqui o light, e aí você passa a propriedade dele, entende? Aqui já está como dark, eu vou deixar como dark mesmo. Mas, enfim, aí vocês podem estar vendo aqui, é toda uma documentação bem completa, aqui fala a descrição, né, quando que você usa cada um dessas propriedades. A princípio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar a questão da cor, que é isso daqui, que ele dá uma finalidade lá para imagem, para a barrinha, né? A gente vai tirar esse absolute daqui, porque senão ele trava a nossa barra e a gente não quer que ele fique travando. Nós podemos deixar esse dark. Nós vamos deixar... cadê? Aqui vocês estão vendo que no template que estava, a gente passava o app. A gente precisa continuar passando esse app para cá. Então, eu vou copiar aqui e eu vou colocar ele aqui. Aí, com isso, a gente já até pode apagar esse daqui, que é a nossa versão antiga, que já tinha vindo antes. E eu vou adicionar uma propriedade aqui, que é o prominent. Que se vocês vierem aqui, ó. Aqui tá o prominent. Que ele vai deixar a nossa barrinha mais larga. Aqui, ó, já até deixou mais larguinho, ó. Ele não deixa aquela barrinha fininha. Aí, enfim, aqui tá a nossa barrinha customizada. Eu vou trocar essa imagem aqui. Aqui ele usa não sei se vocês já ouviram falar, esse Pixão é um lugar onde você consegue pegar imagens grátis. Aí você bate numa API, ele vai... Aqui tem o Random, ele fica trazendo... Toda hora que você recarrega, ele traz uma imagem diferente. Aí eu já deixei até uma imagem baixada aqui, eu vou só mover ela para nossa pastinha. E aí eu já consigo estar utilizando. Calma aí, só um minuto que eu vou procurar aqui. Vou pegar a imagem que eu baixei. Achei. Cadê aqui? Comp. Eu adicionei ela dentro da nossa pastinha Assets. Aqui, ó. Essa imagem aqui, BG Menu. Ela tá aqui dentro da nossa pastinha Assets. E aí, enfim, vocês podem estar baixando aí, escolhendo uma imagem na internet que vocês quiserem. Baixem a imagem e coloquem ela dentro da pastinha Assets. Aí a gente volta aqui no... A gente volta não, né? Nós vamos alterar essa chamada aqui. A gente vai colocar... Ó, apaga esse source.
ponto barra assets barra bg traço menu ponto jpg. A gente vai voltar, né, numa pasta. A gente está dentro do view, né? A gente quer pegar aqui voltar não, né? A gente vai entrar dentro dessa pasta assets para pegar o bg menu. E aí, se a gente ir aqui na nossa aplicação, ele até carregou aqui a imagem que eu peguei, né? Que é um desenho à mão. Aí, enfim, nós já temos configurado aqui a nossa barra lateral. E nós já temos configurado aqui a nossa barrinha essa barrinha de navegação aqui em cima, né? Aí, beleza, vamos voltar para o nosso código aqui. Eu vou pegar esse system bar aqui do começo, porque esse system bar, essa barrinha aqui em cima aqui, aí eu vou estar apagando ela só porque não é necessário. Aí, beleza. Agora a gente vai configurar a rota, né? Porque o que a gente quer fazer? Quando clicamos aqui, a gente quer que muda a tela, né? A gente quer que vá para outro lugar, né? Porque até então a gente clica aqui e nada acontece. Então, agora a gente vai configurar questões de rotas do nosso projeto. A gente vai vir aqui, ó. Aqui é onde a gente colocou aquele nosso vetor, né? O nosso vetor que tem os itens do menu, né? E aí, nós vamos adicionar as rotas deles. Então, quando eu faço to aqui, eu vou colocar adicionar essa propriedade to. E aí, o que eu vou passar para ela? Quando for os meus desenhos, eu quero que ele fique na rota inicial, né? No barra. Então, o que isso significa, né? Significa que os meus desenhos, esse item aqui do menu, que é essa tela aqui, ele sempre vai estar batendo no localhost 8080 barra, que é o mais nada. Enfim, vai ser isso. Quando ele for para adicionar desenho, eu vou colocar aqui, ó, o vírgula to. E eu vou colocar o barra add, para adicionar, né? Aí, o que significa? Significa que quando eu clicar nele aqui vai vir para o barra add. E aqui tem o about, mesma coisa, vou colocar vírgula aqui, to, 2 pontos, barra about. Beleza, o que significa? A mesma coisa que o add, só que ao invés de add vai ser about. Então, aqui vai ser a mesma coisa, localhost 8080 barra about. Pronto. Só isso. Aí, agora a gente vai vir aqui. A gente tem o nosso arquivo de rotas, que é o index.js. Tem o barra, o home. E aqui a gente já tem o about também. Existem dois jeitos de você passar o componente que ele vai estar vendo, né? Então, aqui, a primeira propriedade que a gente passa é o path, que é aquela rota mesmo, né? Então, a gente tem, ó, o about, já tem um barra aqui. Eu vou copiar. Opa. Ctrl+C. Ctrl+V. A gente já tem um barra, a gente vai precisar do add. Já temos o about aqui. Aí a gente vai passar o nome, né? Aqui vai ser meus desenhos. O add é adicionar desenho. E o about é o sobre. E aí existem dois jeitos de você estar passando o componente que ele vai estar mostrando, né? Esse componente é o que ele vai mostrar aqui nesse espaço, onde está a tela, né? Aqui. Então, aqui, no caso, ele está passando o componente home. Aqui, eu vou passar um outro componente que vai se chamar adicionar desenho. Depois eu vou criar ele. E aí, aqui é uma outra forma de você estar fazendo isso daqui, em que ele passa a função aqui, aí utiliza o Webpack e tudo mais. Eu, sinceramente, eu prefiro fazer desse jeito, porque, enfim, eu não sei, eu acho que fica mais fácil de ler, né, quando você está lendo. Então, eu vou apagar isso daqui e eu só vou colocar about. E aí, eu preciso estar importando esses componentes, né? Aqui, se vocês verem, ele já está até importando o home. Então, eu vou vir aqui, essa visualização do home. O about, se vocês vierem aqui em views, ó, ele já tem o home aqui, o about também ele já tem pronto. Então, ó, about. Aqui eu vou colocar o about também.
E aí, nós vamos criar o adicionar desenhos, né? Aqui, adicionar desenho, vou copiar o nome, vou colocar aqui para ele importar também. Ó, import, adicionar desenho. Adicionar desenho. Beleza, aí ele vai dar erro, por quê? Porque a gente não tem esse arquivo adicionar desenho ainda. E não precisa, né? Aqui ele, quando ele criou o projeto, ele coloca o ponto view, mas não precisa estar adicionando esse ponto view aqui, tá? E você só colocar home, about, adicionar desenho, ele já entende que é um arquivo view, né? Por ser um projeto view, então não precisa colocar extensão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na pasta de views, clicamos aqui, new file, aí a gente vai chamar adicionar desenho.view. Aí, beleza, parou já de dar o erro. Ele criou aqui o nosso arquivo. E aí, aqui eu já até deixar criado aquele templatezão, né, que a gente falou, eu tinha comentado antes. Então, o view, primeiro ele precisa da tag template, aqui dentro vai vir tudo que a gente tiver de código, né? Então, eu vou deixar aqui por enquanto uma div. Vou colocar aqui vamos lá, pronto. Aí, depois vem o script, JavaScript mesmo. E depois a gente tem o nosso style, né? Eu vou utilizar o SCSS aqui. Aí aqui a gente já até colocou o pré-processador que ele vai estar utilizando aqui dentro. Belezinha? Aí, beleza. Vamos voltar agora lá para o nosso app view. Nós já fizemos aqui o about, o add e o barra. E aí nós vamos subir aqui. E aí, sempre que ele clicar num item, ele vai ser redirecionado, né? Então, a gente tem que passar essa rota aqui para o nosso item, que está aqui. Então, deixa eu só... Ó, aqui a gente tem o Velist Item. Cadê? Aqui, ó. Velist Item. Aí, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai passar, aqui, ó, 2 pontos to. Esses 2 pontos que a gente coloca antes da propriedade é para ele saber que a gente está pegando uma propriedade que é de uma variável que já foi declarada aqui embaixo. O que a gente não for de variável, a gente não precisa colocar esses 2 pontos. Então, aqui a gente coloca. E aqui vocês estão vendo que ele percorre aquele vetor, né? Então, a gente tem o vetor de itens aqui, ó, itens, que é o mesmo nome. E aí é como se fosse um for normal de programação, né? Ele vai percorrer... Opa, cadê? Não, aqui não. Aqui. Ele vai percorrer o itens, e aí para cada item que estiver lá dentro, ele vai chamar de item. Então, ele vai criar o title, e aqui a gente vai passar a rota, que é o item.to. Beleza. Se nós viermos aqui, ó, deixa eu ver aqui, desenhos. Ó, ele já está mudando a rota aqui em cima, estão vendo? Ó, foi para o barra. Só que vocês estão vendo que não está mudando nada, né? Aí, para poder mudar, o que a gente tem que fazer? A gente vai voltar aqui no nosso código. Aqui vocês estão vendo que tem esse componente main aqui, né? Esse vmain. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse código do vmain que está aqui. Esse código, a gente ainda vai usar ele. Então, eu vou deixar ele guardado num outro arquivo. Eu vou até deixar aqui no mesmo onde eu coloquei as coisas do container. Mas, beleza. A gente vai voltar aqui no nosso app. Aqui dentro desse vmain, a gente vai passar um componente que se chama router view. Isso daqui. Aí a gente coloca o barra aqui. Pronto. Aí, compilou com sucesso. O que é esse router view? Esse router view, ele vai vir aqui, vai pegar esse componente que nós passamos aqui da rota e vai colocar na nossa visão aqui, né? Ou vai mostrar ele para a gente. Então, se a gente vem para cá, no Edge, a gente colocou aquele olá, ó. Já apareceu aqui o olá. Nos meus desenhos, é aquela tela default, né? Do Beautify. E no About, ó, This is an About page, que também só tem um texto lá.
Beleza? Então, já está alterando as nossas fotos aqui. Então, no app.js, é basicamente só isso mesmo que a gente tem que fazer, só isso. Então, ele já está todo configurado. Aí, agora, nós vamos... eu vou pegar esse código aqui, esse vContainer. Eu vou vir aqui no home, que é o componente que usa aparece lá nos meus desenhos, né? Eu vou deixar ele aqui, para a gente não perder esse código. Ele está dando erro, falando que o Hello World Component... Ah, sim, que ele nunca foi usado. Então, eu vou apagar esse componente daqui, ó. A gente não vai utilizar esse Hello World, é um componente que já vem pronto. Então, a princípio, eu vou só apagar ele mesmo. Aí, beleza. Aí, se a gente vir aqui, ó, no nosso projeto e em meus desenhos, ele já não mostra mais aquela tela com o ícone do Beautify. Ele já está mostrando que a gente... aqueles cardzinhos, né? Beleza. Agora, a gente vai começar a parte do formulário. O formulário... Nossa, tem alguém escrevendo no Zoom? Bem, vou continuar aqui aqui. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, só abrir o microfone e chamar, beleza? A gente vai começar, então, pela tela de adicionar desenho. E nós vamos criar o nosso formulário aqui, né? Então, se nós ver aqui no nosso código, aqui, vai ser no adicionar desenho. Aí, o que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos criar um componente de formulário. Então, a princípio, eu já vou criar aqui, form. Nós vamos ter que adicionar esse componente aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser import form from. Nós vamos criar ele ainda do zero. Então, vamos voltar aqui uma pasta. Nós vamos criar ele dentro da pasta components. Components barra form. E aqui a gente vai adicionar ele, né? A gente tem que passar o components, 2 pontos, form. Passamos aqui o nosso componente, já reconhece, então aqui não vai dar o erro. Agora a gente só cria o arquivo aqui, ó, new file form.view. Beleza? Aí, se a gente volta aqui no adicionar desenhos, já adicionamos aqui. E aí, a gente vai adicionar um outro componente do Beautify, que é aqui, se a gente voltar... Vou fechar aqui. Vou pegar aqui voltar aqui no UI Components, tem esses alertas. Aí aqui tem um exemplo de uso aqui, né? Aqui tem vários alertas aqui. E aí, eu descendo aqui um pouquinho, aqui vai ter os alertas aqui, né? Mensagem de erro, mensagem de sucesso. Eu vou copiar eles aqui por enquanto, já. E vou deixar eles aqui em cima do código. Esse daqui é o de sucesso. E aí, quando ele for aparecer, a gente vai querer mostrar aqui, ó. Desenho adicionado. E aí, aqui tem o de erro, que a gente vai pegar esse daqui de erro. Vamos copiar ele também. Vamos adicionar ele aqui. E aí, nós vamos colocar o erro ao adicionar desenho. Aí, aqui, vocês estão vendo que está dando erro, né? O view, ele só permite que tenha um componente dentro do template. Eu digo assim, um componente pai. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos englobar todos esses três aqui dentro de uma div mesmo. Então, adicionamos aqui uma div. E aqui um barra div. Beleza? Certo. Aqui nós temos os textos já, tudo certinho. Agora nós vamos criar o nosso componente de formulário, né? Vamos vir aqui.
E vamos começar a criar ele, né? Vou fazer aquele template default. Vou também adicionar o script. E também vou adicionar o componente de estilo também, né? Que é o style. SCSS. Beleza, vamos começar então pela parte do formulário, né? Vamos vir aqui no Beautify de novo. Vocês descerem um pouco aqui, tem um item aqui que é Forms, Inputs and Controls. Vamos expandir ele. Aí tem um item aqui que é de formulário. Vamos vir aqui. A gente desce um pouco. O que eu tinha pegado para utilizar como template é esse daqui, em que ele usa o Vivalidate. Se vocês lembrarem, na hora que a gente estava criando o projeto, eu ensinei vocês a instalarem o Vivalidate também, né? Que é o componente que a gente vai utilizar para validação. Então, a gente vai vir aqui em Source. Nós vamos copiar tudo que está aqui dentro de template, esse Validation Observer e tudo mais. Vamos copiar ele aqui. Entrar aqui dentro. E aí, nós vamos fazer... eu vou criar antes uma section para ele não ter aquele mesmo problema lá que teve no outro de envolver os componentes, né? Aí eu vou também criar uma div aqui, e eu vou passar uma classe para ela chamada forContainer, class form-container. E aqui dentro dessa classe, nós vamos adicionar primeiramente um H2 aqui, e aí a gente vai chamar de adicionar desenho. E logo abaixo desse H2, nós adicionamos o conteúdo que nós copiamos lá de cima. Beleza? Eu vou só dar uma formatada aqui no arquivo, para ficar mais fácil de ver. Aí a gente sobe aqui no começo. Ele tem alguns inputs que não vai ser necessários. Aqui a gente tem o input de nome, né? Vamos passando aqui por esse código que a gente copiou, eu vou explicando para vocês. A princípio, nós temos aqui o formulário, né? O primeiro item que vem, que é a criação dele. E aí, aqui tem um submit por event. E aí ele passa aqui esse submit. Esse submit é a função que a gente vai chamar quando a gente clicar para enviar o formulário, né? Então, aqui eu vou chamar a função de adicionar mesmo. Só isso. Adicionar. Aí aqui ele já começa com os campos do nosso formulário, né? Então, tem aqui o primeiro, que é o do nome. Aqui eu vou alterar para nome do desenho. E aqui aqui são as regras de validação, né? Que ele pede. Então, aqui o required quer dizer que vai ser um campo obrigatório. E esse max aqui é a quantidade máxima de caracteres. Aqui, no caso, eu vou alterar para 30. Aí, aqui depois, a gente desce, e aí nós vamos ter o nosso input, né? Esse vText Field é o input de texto. Eu vou alterar ele aqui. O vModel dele, o vModel vai ser a variável, né? Então, tudo que a gente escrever lá nesse input vai estar dentro dessa variável name. Então, a gente vai colocar, vou chamar ela de nome aqui mesmo. Aí tem esse counter, que é a quantidade de caracteres. Aqui eu alterei para 30, né? Vou alterar aqui também. Aqui são as mensagens de erros que podem aparecer. Então, tipo, se passou de 30 caracteres. O que a gente vai colocar vai ser, sei lá, o input só aceita no máximo 30 caracteres. Se não preencher nada, fala aí que vai aparecer a mensagem de preenche alguma coisa. Por aí vai. Aí aqui a gente vai colocar nome e aqui já está o required. Beleza. Aí o próximo push que vem aqui colado do nosso template que a gente copiou é o número de telefone. Ele não vai ser necessário, então eu vou apagar ele. Todo esse trecho de código. Aí tem outro aqui que é de e-mail, também não vai ser necessário, vou apagar ele. Aí tem um outro input aqui que é o select, né? Então, se a gente voltar aqui, eu vou até mostrar para vocês de novo. Cadê? Tá aqui para baixo. Aqui, pronto. Tem aqui o nome que a gente deixou lá ainda, né? A gente alterou só para 30.
A gente apagou o número de telefone, a gente apagou o e-mail, e aí agora o input que tem é o de select, né? Nós vamos utilizar ele, a gente vai utilizar esse input de select para transmissora, né? Então, aqui está a gente passa também a questão das mensagens de erro para esse componente, né? Porque se não tiver nenhum item selecionado, ele vai falar para a gente para selecionar um item. Então, aqui eu vou colocar, ó, transmissora, para aparecer no texto. Vai ser o input que é required, então é obrigatório preencher ele. E aí depois vai vir o vselect. Aí aqui eu vou alterar o nome para canal de TV, né? E aí o item que a gente selecionar vai ficar guardado dentro dessa variável canal, a mesma coisa que o nome lá em cima. E aí os itens vai vir dessa variável items que a gente vai criar depois. A questão das mensagens de erro também, estou passando aqui. E aqui no label a gente vai colocar emissora em que era transmitido. E aí aqui no data a gente mantém data vive name, a gente mantém o select e deixa o required aqui mesmo. E aí depois aqui vem um checkbox, a gente não vai precisar desse checkbox. Vou apagar aqui também. E aí o que a gente vai precisar agora? Ao invés de um checkbox, a gente vai precisar de um input de arquivo, né? Então, se vocês vierem aqui de novo, ó, em cima do Forms tem o File Inputs, né? Então, a gente vem aqui. Nós vamos pegar o nosso input aqui de arquivo. É esse daqui, ó, o Prepend Icon. Então, nós vamos vir aqui. Copiamos esse input file. Botamos aqui no nosso código. A gente vai colar ele aqui. Só que a gente também vai precisar de validação nele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma validação para ele. A gente vai englobar ele dentro do Validation Provider. Vou até fechar a tag aqui já para barra Validation Provider. E aí, o que a gente vai passar? A gente vai passar o slot de erros. A gente vai passar o nome do input também, né? Então, aqui, da mesma forma que a gente passa. São essas mesmas 3 regras, né? Então, a gente vai copiar isso daqui. Nós vamos colar aqui dentro do Validation Provider, aqui embaixo, né? Então, aqui, ó, slot errors, o nome. Aqui o nome, eu vou colocar a imagem do desenho. Imagem do desenho. E o outro é as regras, né? Rules required. E aí, aqui dentro, nós vamos passar para ele algumas propriedades, né? A gente primeiro vai passar o valor, né? O valor aqui, no caso, vai ter o mesmo papel que o vModel, né? Só que o input file ele funciona diferente. Ao invés de ser o vModel, a gente vai utilizar o value. E aí, nós vamos passar a variável imagem, que é onde a gente vai guardar a nossa imagem depois, né? Então, aqui, assim como aqui está canal, aqui é o value imagem. Aí, nós depois vamos ter uma ação que é o @change. Esse @change, ele vai ficar meio que escutando esse input para sempre que a gente carregar uma imagem, ele começar a carregar os bytes dela, né? Então, a gente vai colocar esse set picture para fazer isso. Aí, depois a gente vai passar o error messages, assim, da mesma forma que a gente passou aqui em cima, né? Porque se ele não selecionar nada, ele vai dar o erro. Aí, depois a gente vai passar para ele os arquivos, que é para ele aceitar. Então, o tipo de arquivo, então a gente vai passar o accept. Accept, aí a gente vem aqui, image, ***. A gente vai passar para ele aqui uma outra propriedade que chama color, que é sempre que ele carregar, aí ele vai alterar a cor. Aí, eu, no caso, que eu vou colocar um vert, porque, né, é o que dá mais visibilidade, que deu certo. E aí, aqui na label, eu vou colocar
imagem do desenho. E aqui eu vou apagar esse field aqui, beleza? E eu vou colocar o prepend icon, que é o ícone que vai aparecer antes, né? Aqui. Eu vou deixar o mesmo, que é esse daí de câmera. Enfim, esse daqui é o nosso formulário. Aí aqui embaixo tem os botões, né? O botão de limpar, clear, e o botão de submeter. Aí, em relação aos botões, o que a gente vai fazer aqui na classe a gente deixa essa mesma, o tipo do botão vai ser o submit mesmo, e o disable, ele sempre vai ficar desabilitado quando estiver inválido o formulário, né? E aí aqui eu vou só alterar o nome dele para adicionar. E aí aqui a gente tem o botão de limpar, que vai ser o @clear mesmo. Aqui eu só vou alterar o nome para limpar, né, o nome da função. E aqui eu vou colocar também limpar. Agora nós vamos para a parte dos scripts, né? Afinal de contas, a gente precisa fazer esse formulário funcionar, né? Aí, vamos voltar aqui para o formulário. O formulário. Aqui, foi esse daqui que a gente usou. A gente vai vir aqui no View Source. A gente vai vir aqui agora na aba Script. Ele tem todo o script aqui que faz ele funcionar. Então, eu vou estar copiando esse script aqui, desde o import aqui em cima. Então, a gente copia esse trecho de código, volta para cá. E aí, aqui dentro da parte do script, a gente pode colar tudo mesmo. A princípio, agora a gente vai passar dando uma arrumada aqui no que a gente precisa, no que a gente não precisa. Aqui tem as importações do vValidate, que a gente vai utilizar para validar o formulário. Aqui a gente vai apagar algumas. Nós não vamos utilizar o dígitos. O dígitos ele era utilizado para validar o telefone. O e-mail também a gente não vai utilizar, que é usado para validar o e-mail. O max a gente vai usar no input name lá, né? Que a gente tem um limite máximo de 30 caracteres. E o regex a gente também não vai usar. Vou apagar também. A gente vai deixar esse set interaction model, que é sempre para ele ficar validando, né? E aí aqui tem as mensagens de erro, né? Que vai aparecer no input. Então, se vocês lembrarem bem, aqui vou dar até para mostrar. Tipo, se eu não digitar, ou se eu não selecionar alguma coisa, aqui, ó, aparece a mensagem de erro. Ou então, se eu digito algum e-mail que não é válido, aqui aparece a mensagem de erro. Esses extends servem para a gente definir essas mensagens de erro, né? Então, a princípio, aqui, ó, ele primeiro declara por dígitos. O dígitos, como eu disse, a gente não vai precisar, que era usado para validar telefone. O required, a gente vai precisar, só que nós vamos alterar a mensagem para português aqui, né? Então, esse field aqui é uma forma dele pegar o nome do campo, né? Então, aqui vai aparecer, o nome do campo não pode ser vazio. Então, a gente vai colocar aqui, não pode ser vazio. O max também, né? Então, o campo, ele pode ter no máximo X caracteres, que é o length aqui que vai aparecer. Então, vamos alterar. O campo pode ter no máximo caracteres. Nós temos aqui também a parte do regex, nós não vamos precisar dele. E e-mail também não. Beleza. Aí tem as questões de validação aqui. Aqui vem as variáveis que eu já tinha mencionado antes, né? Então, como eu tinha mencionado, a gente vai precisar do nome. Lá a gente colocou em português mesmo, então ficou nome, que vai ser um campo texto. O phone number a gente não vai precisar. O e-mail também nós não vamos precisar. O select nós tínhamos alterado para canal, então vai ficar nu. E aqui, aquele vetor nosso de canais, né? Então, canais. Aí aqui eu vou colocar o TV Cultura, Globo, BP, Record. Aqui eu tinha colocado outras opções também, né? Deixa eu ver aqui. Disney Channel. Cartoon Network.
eu ver. Só aí tá, beleza. Aí aqui tinha um checkbox. Checkbox a gente não vai mais utilizar. Mas ao invés do checkbox, a gente colocou uma imagem, né? Então aqui a gente vai colocar image. E aqui nós vamos precisar também da URL, né? Quando ele carrega, ele coloca a URL da imagem. Então, eu vou colocar aqui image URL. E aqui eu vou colocar a imagem vai ser uma string, né? Então, beleza. Nós já temos aqui todas as propriedades que nós vamos utilizar. E agora nós vamos criar as nossas funções. A primeira função que nós vamos criar é o adicionar. Beleza? Aqui no adicionar, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos validar o nosso formulário, se ele está tudo certo. Então, beleza, isso daqui a gente já veio junto com o código que a gente copiou. Agora, a gente vai ter que adicionar no Firebase, né? E aí, para adicionar no Firebase, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma função lá na nossa store global, que chama adicionar desenho. E aí, para fazer isso, a gente vai fazer this. A gente vai acessar nossa store, então, store. E aí, a gente vai chamar a função. Para a gente chamar uma função, a gente vai despachar a chamada, né? Então, a gente vai lá no dispatch. Aí, passar por parâmetro. Aí é o adicionar desenho. Aí, depois, a gente vai passar o parâmetro para ela, né? A gente tem que mostrar o que a gente vai estar adicionando. E aí, para mostrar o que a gente vai estar adicionando, a gente põe uma vírgula aqui. E aí, vamos passar um objeto com as propriedades, né? Eu vou até colocar aqui na linha de baixo para poder ver melhor. Então, tá. O primeiro, o que a gente vai passar vai ser o nome, né? Então, nome, 2 pontos, nome. Ele vai pegar essa variável aqui, né? Que é onde vai estar o nome. Aí, a gente vai passar o canal. Canal. Nós vamos passar a imagem também. Aí, eu vou colocar como image mesmo. E aí, vai ser this.image. Beleza, a gente vai passar esses 3 itens. E aí, assim que terminar de adicionar essa lá na storage, o que a gente vai fazer? Vou adicionar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai limpar o formulário, né? Para poder adicionar um outro. Então, a gente vai chamar o this.limpar. Que aqui tá clear, a gente vai alterar para limpar, que a gente tinha alterado o nome lá em cima, né? This.limpar. Aí aqui a gente tem a função limpar, né? Limpar. E ela não precisa de nada por parâmetro, né? Então, o que a gente vai fazer nesse limpar? A gente vai setar o nosso nome como vazio. A gente não tem mais phone number nem e-mail. O nosso canal também vai ser vazio, vai receber null. Aí a gente tem a imagem, né? Image. E a gente tem o this.image URL, que vai ser uma string vazia. Então, beleza, aqui vou adicionar os pontos vírgula que está faltando. E aí a gente vai resetar a validação do formulário, certo? E aí, se vocês lembrarem bem, eu tinha falado que lá no input de formulário, ele vai ter uma função que fica escutando para poder carregar os bits, né? E aí, aquela função a gente chamou de setPicture. Aí, a gente vai criar essa função aqui agora. E essa função, ela recebe por parâmetro um arquivo, que é o file. E aí, nós vamos criar, eu vou copiar aqui, eu já tenho pronto, porque é uma função relativamente grande, eu vou copiar o código, vou colocar aqui. E aí, eu vou explicar para vocês, né, o que esse código faz. Então, o trecho de código é esse daqui. Então, a princípio, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar lá o arquivo, né? Ele vai pegar o nome do arquivo e vai ver se é um arquivo que é válido, né? Se ele tem um nome, ponto, a extensão do arquivo. Se tiver, aí isso daí ele faz essa verificação aqui nesse trecho de código. Aí, se tiver, ele vai começar a carregar o arquivo, né? Fazer o file reader, e aí ele vai começar
a carregar a URL e os bytes, né, do arquivo. E vai deixar tudo dentro da nossa variável this.image aqui. Então, é uma função só para fazer o carregamento do arquivo que selecionar. Beleza? E, enfim, só para finalizar, aqui dentro desse arquivo, nós vamos colocar o .form container aqui, que é só para ele dar um estilo, né, para o nosso formulário. Então, se a gente vier aqui, nos meus cartoons, ele já até me mostra aqui, né, o nosso formulário todo pronto. Certinho? E aí, agora, nós vamos para a nossa store, para criar a função de adicionar o desenho, né? Então, nós vamos vir aqui na nossa store, index.js, e aí nós vamos começar a criar o nosso index. O tempo aqui está ficando meio apertado, então eu vou ir adicionando e explicando para vocês o que as funções fazem. E aí a gente vai ver depois tudo funcionando, né? Então, a princípio, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar o código da função adicionar desenho, e nós vamos adicionar ela aqui na nossa action. Aqui. Beleza? Aqui eu adicionei a função, aqui ele está dando uns erros de import, e aí essas funções que ele está dando erro de import são as funções do Firebase. Então, a gente tem que importar dentro desse arquivo as funções do Firebase, que é a da storage e do real-time database, né? Então, se vocês verem aqui, eu importei, aqui, ó, já até parou de dar o erro. Eu importei aqui o storage, né, que é onde a gente vai colocar a imagem, a gente vai utilizar todas essas funções. E aí tem dois jeitos de importar, né? Você pode importar só pela chamada, pelo nome da função que você vai utilizar, ou você pode importar como asterisco as database, e aí você faz database.nome da função. E aí, enfim, aqui vocês já vão ter toda a questão da storage, né? Aqui são as funções que nós vamos utilizar para adicionar a imagem, para fazer o upload da imagem, e aqui as importações, que vai ter as funções para a gente inserir e recuperar dados do nosso banco lá, né? Então, passando pela função aqui, o que nós vamos ter no começo? Nós vamos pegar o desenho, que é, a princípio, a propriedade nome e o canal. Aquele objeto que a gente enviou, nós estamos recebendo aqui no payload, né? Então, aqui nós temos o nome e o canal. Nós temos a URL da imagem. Quando adicionamos o item lá na nossa base de dados, nós recebemos essa chave, que é o ID, né, da nossa aplicação. E aí, logo depois, nós temos o Users Collection, que também nós vamos utilizar depois. E aí, beleza, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai recuperar nossa base de dados, a gente faz o database.getDatabase, o database, se vocês lembrem bem, essa variável aqui. Então, a gente vai recuperar nosso database, e aí nós vamos adicionar o item lá, né? Aqui a gente vai fazer o database.push, que aí ele vai mandar nossas informações. Aí eu chamei a nossa base de dados aqui de desenhos, a gente faz esse database.ref, aí ele vai referenciar a base de dados, e nós vamos criar lá uma pastinha de desenhos, e nós vamos adicionar o nosso desenho nele, que é o nome, tem o nome e o canal aqui. E aí, fazendo essa chamada aqui, ele vai retornar para a gente uma promessa, e nessa promessa ele vai retornar o ID do nosso desenho que foi adicionado lá, né? Então, nós vamos ter a chave aqui. E aí, a gente vai deixar essa chave guardada. Por quê? Porque agora, com essa chave, a gente vai resolver aqui continuar resolvendo a promessa. Com essa chave, nós vamos fazer o upload da imagem agora, né? E aí, a imagem a gente faz na storage. Lá na storage, a gente vai recuperar ela. A gente tem a nossa storage aqui. Aqui a gente tem o nome da nossa imagem. E aí a gente vai chamar o nome da nossa imagem lá na storage, vai ser o desenhos barra a chave barra extensão, né? Mais a extensão. Esse vai ser o nome do nosso arquivo na storage. E aí, para poder fazer o upload da imagem, nós chamamos essa função da storage, que é o upload bytes, em que nós passamos
o nome dela que a gente vai escolher para ser lá na Stored, que é essa referência, e a nossa imagem que está no payload.image, que é o que a gente passou para a função, né, lá no começo. Aí, logo depois, a gente vai precisar da URL da imagem, né? Porque quando você sobe uma imagem lá na Storage, ele cria para a gente uma URL. Então, a gente não precisa estar sempre fazendo o download da imagem quando a gente acessa a aplicação. A gente só passa a URL da imagem lá no nosso image. Então, a gente faz esse get download URL. E aí, logo depois, a gente faz... a gente tem que atualizar, né? A gente fez aqui a inserção primeiro, né, do nome do canal. Agora a gente tem que adicionar a URL da imagem, da storage, né? Então, aqui a gente vem para cá, e aqui nesse file data é onde está a URL da imagem, né? Tanto é que eu passo aqui, ó, URL da imagem, file data. E aí ele adiciona para a gente a URL da imagem. E aí, para finalizar, a gente vai colocar as nossas mensagens de sucesso, né? Então, a gente tem em caso de sucesso, a gente adicionou o desenho, aí a gente adiciona no nosso vetor. Então, a princípio, a gente vai criar as variáveis aqui no nosso estado. Nós temos o estado aqui, vamos adicionar. Nós também temos as mutações, que é no caso de adicionar desenho, o que ele vai fazer e tudo mais. Vou adicionar as mutações aqui também. Então, adicionou tudo aqui. Na hora que a gente adicionar, vai despachar isso daqui. Quando for salvar o desenho, vai chamar esse. Quando for mensagem de sucesso, mensagem de falha também. E aí, nós também temos uma função aqui nessa storage, que é a função para recuperar desenhos. Quem vai utilizar essa função vai ser o dashboard, né, a tela inicial, em que ele vai chamar aqui, recupera desenhos. Que quando a gente entrar na nossa aplicação, ele vai pegar todos os desenhos que a gente cadastrou para mostrar lá no dashboard. Então, ele vai chamar essa função aqui. E aí, essa função, ele pega a base de dados, cria lá, faz a associação com o desenhos, né? E aqui ele faz o database on value e ele recupera todos os desenhos nossos. E aqui agora a gente vai adicionar os getters, né? Porque a gente precisa recuperar essas informações, né? De alguma forma. Aqui, então, a gente vai fazer getters. Vai ser um objeto. E aqui a gente vai passar as funções, né? Que nós vamos estar precisando. Beleza? E aí, com isso, a gente finaliza aqui. E aí, agora, se eu voltar aqui no adicionar desenho, a gente tem aqui no adicionar desenho, aí a gente vai colocar umas funções no computed desse daqui, que é para pegar o estado, né? Porque aqui até então, se vocês verem, tá fixo essas barras, mas elas não são para elas ficarem fixas, é só para elas aparecerem quando quando a gente adicionar ou quando a gente for adicionar e não der certo, né? Então, vou adicionar aqui. Aí, a princípio, vou dar um F5 aqui, só para... um ponto, né? A gente tem que fazer o nosso componente escutar, né? Então, a gente vai colocar um VIF. O nosso componente de alerta aqui, ele já é do tipo sucesso aqui, success. Aí, a gente vai fazer um VIF, então, isso daqui só vai mostrar quando o retorno dessa função for verdadeiro. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa na mensagem de erro. Então, vai ter um VIF, e aí, quando a mensagem de erro for, vai aparecer isso daqui. Então, beleza. Aqui, acho que agora já está funcionando. Acho que a gente já deve até conseguir fazer um teste. Vamos ver se vai, então, né? Eu vou colocar aqui Dragon Ball Z. Emissora. Aqui ele não apareceu. Já sei por quê. Se a gente voltar aqui no nosso arquivo de formulário, aqui a gente chamou de canais. E aí, se a gente voltar aqui, aqui a gente tem que chamar de canais. Opa! Canais. Beleza? Então, aqui a gente vai atualizar agora. Então, tá. Dragon Ball Z.
Aí, ó, carregou na Globo. Aí vai abrir aqui, vamos selecionar. Carregou. Calma, aqui apareceu mensagem de erro. Depois eu preciso dar uma olhada para ver o que está acontecendo aqui. Mas por conta do tempo dele estar apertado, eu vou mostrar para vocês antes como a gente faz o dashboard, né? O dashboard, a gente vai voltar aqui no Home. Na verdade, ao invés de sair colando o código aqui, eu vou mostrar para vocês o código que eu já fiz. E aí, fica até mais fácil de vocês entenderem, né? Então, aqui a gente tem o dashboard meus desenhos, aqui eles chamam o desenho dashboard. E aí, enfim, aqui no desenho dashboard, que é um componente que eu criei dentro da pasta components, ele tem aquele arquivo do template, né? Então, ele tem as colunas e tudo mais. E aí, aqui embaixo, ele chama... Cadê? Aqui, quando a gente cria esse componente, ele vai bater lá no nosso Firebase, ele vai recuperar a base de dados e vai trazer todas as informações, né? Todos os desenhos que a gente já cadastrou. Então, ele vai trazer tudo para a gente, só que ele vai trazer num formato em que ele não vai trazer um vetor de desenhos, ele vai trazer um objeto de objetos. E aí, nós vamos precisar fazer uma manipulação nessa informação para ele transformar esse objeto de objetos em um vetor. E aí, por conta disso, a gente chama aqui essa função criar array desenhos, que está aqui embaixo. E aí, essa função, o que ela vai fazer? Ela vai percorrer todo aquele objeto nosso que vai estar com os desenhos e ele vai estar trazendo, a gente vai fazer essa manipulação e aí vai estar tudo aqui, né? Os canais que a gente tiver cadastrado vai estar aqui nesse vetor de canais e os desenhos desses canais vão estar aqui, né? Isso aqui esse desenhos é uma matriz em que cada coluna é como se fosse um canal que eu tenho cadastrado lá de desenho. E vou até parar aqui e eu vou subir aqui isso daqui de novo. E é uma matriz, né, como eu estava falando, em que cada coluna vai ser um canal que eu tenho cadastrado e cada linha tem os desenhos desses canais que eu já cadastrei, né? E aí, enfim, o que faltaria para a gente terminar seria dar uma olhada naquela mensagem de erro, né? Do imagem para poder fazer cadastrar e só fazer essa funçãozinha aqui do criar array desenhos, né? Para a gente poder estar mostrando, né? Mas, enfim, a gente estaria passando por todos os conceitos que eu já tinha mencionado do Vue. A gente conseguiu passar por bastante conceitos aqui, que foi o Vuex, que é a nossa storage, o que a gente usa para fazer a nossa storage global. A gente passou pelo conceito de rotas, né? Eu consegui mostrar para vocês como faz para criar uma aplicação em Vue, consegui mostrar também a questão de como utilizar o Vuetify, né? Que ele ajuda a gente a fazer bastante coisa, né? A documentação dele é bem completa. Também mostrei a questão de validação de formulário para vocês, né? Como que funciona. Então, a gente conseguiu passar por bastante tópicos, assim, do Vue, né? Acredito que com isso, com esses conceitos, você já consigo criar qualquer tipo de aplicação. E, enfim, eu vou estar subindo esse código lá no meu GitHub, né? Vocês vão poder estar vendo. E aí, eu precisei dessa celular, já estava acabando o tempo. Mas, enfim, é isso. Eu vou... Aqui tá minhas redes sociais, né? Vocês conseguem me encontrar no GitHub, Facebook, Instagram e LinkedIn por /ReMMessias. Então, se vocês precisarem, salvem aí meu contato e podem estar me chamando, né? Eu vou colocar o código lá ainda hoje. E aí vocês podem estar pegando esse código e, enfim, tá testando aí na máquina de vocês. E, enfim, é isso. Sensacional, sensacional. Palmas para a Rebeca. Pessoal aqui amou, super bem explicado. Ó, a Alba aqui falou: Uou, que crash course. A sensação de estar num carro em alta velocidade, um carro em alta velocidade, definitivamente despertou meu interesse pelo Vue.
O João também falou, gente, só eu que estou apaixonado pelo Vue. Sensacional. Rebeca, a gente tem uma pergunta, pode fazer? Claro. Que é assim, tenho muita vontade de começar com JS, mas tenho muita dúvida de por onde começar, curso, YouTube, etc. Você tem alguma recomendação de por onde começar? Certo. A minha recomendação é, se você nunca teve contato assim com desenvolvimento, o ideal seria começar mesmo com aprendendo JavaScript assim puro, aprender como que o JavaScript funciona, né? Questões mesmo da linguagem, né? As características da linguagem, como toda linguagem, né? Quando você vai aprender Python, Java, você começa assim pelas partes mais default da linguagem mesmo, né? O que a linguagem pode fazer, o que ela não faz, que é tipo vetor, como criar um vetor, como fazer mapeamento. E aí, para você ir crescendo na questão de desenvolvimento web, logo depois que você já tem maior familiaridade com JavaScript, eu sugiro aí você estar escolhendo um dos frameworks, né? Ou Angular, ou React, ou Vue, para estar se especializando, né? E aí, obviamente, entre outras coisas juntos, né? Porque o pessoal acha que o desenvolvimento front-end é fazer telinha, mas vai muito mais além de só fazer telinha, né? Então, entra questões também de estar em contato com questões tipo de design, assim, né? De criações de tela, até criações de como você está fazendo chamadas, manipulações de dados em chamadas APIs, né? Porque na maioria das aplicações, às vezes, quando você vai trabalhar em empresa, o que você faz, às vezes não tem um Firebase, né? Às vezes realmente tem um back-end muito complexo, que aí você faz as chamadas das APIs, né? Aí você até utiliza aquela biblioteca Access. Mas, enfim, eu recomendo estar primeiramente estudando o core do JavaScript e aí depois escolher um framework para, enfim, focar o estudo e você avançar mesmo